Bom, primeiramente, eu trouxe aqui um exemplo bem simples, tá? E aí eu queria reforçar alguns conceitos básicos. Então a galera que já conhece, por favor, fique à vontade de complementar, de tirar alguma dúvida, de fazer algum questionamento, mas é sempre importante a gente estar revisando esses temas, tá? Dá para entender o que é que a gente está querendo fazer. Então, ó, a primeira coisa que eu fiz aqui nesse meu sistema foi criar um form de exemplo, né, que eu chamei de form example, que ele tem uma div, um botão meio bestinha e uma island, tá? Então, com esse exemplo, o que é que eu quero trazer aqui para vocês? Então, tá aqui o meu form example base, tá aqui então na tela vocês estão vendo lá de mim com o form example base, um preview, né, dessa tela. E entrando nessa minha island, eu tenho um botão de click me, um form com um input de texto, um botão de submit, tá? Então nada muito complexo. Qual é o aspecto que eu queria mostrar aqui inicialmente para vocês? É um reforço, tá? Quando a gente tem sections e componentes, na nossa arquitetura padrão, esses componentes e funções que estão colocadas nele, tá? Por exemplo, tem esse botão click me, vocês podem ver aqui que ele não tem um one-click. Se eu vier aqui para o código, o one-click aqui não está, ou não opera, não está funcionando, tá? Então, por que isso? O Preact, especificamente quando você tem Preact Server-Side, o que ele faz é gerar um HTML, mas ele vai converter aqui os elementos que você tem nesse HTML para texto. E funções desaparecem nesse processo. Então não há uma inserção aqui de um JavaScript ou operação que fique no final do HTML, é por isso que esse click aqui não funciona. Por causa disso, é que a gente tem necessidade de islands, tá? Então, para quem não entendeu ou que não entende islands, o island é o mecanismo que a gente tem na arquitetura Flash, né? Para você permitir a inserção ou hidratação de JavaScript. O processo de hidratar é pegar um componente e enriquecê-lo, encher d'água, né? E encher d'água um componente aqui, para o nosso caso, significa encher de JavaScript. Quando você importa um componente que vem da pasta islands, esse componente especificamente é marcado para o Fresh, que é quem responde HTML web, né, no nosso sistema, enriquecê-lo com JavaScript, tá? Então, ó, como eu coloquei essa form island aqui dentro de da pasta island, né? Todo esse código que está aqui, ele está sendo hidratado, ou seja, está sendo colocado aqui no teu browser, tá? Para ele ser executado. Uma observação importante, tá? Todo o código aqui de uma island, ele é renderizado pelo menos uma vez, o HTML. E quando você tem o JavaScript chegando no browser, ele vai reexecutar para renderizar novamente. De forma que o que fica renderizado seja o que de fato representa o que você queria no teu browser. Então a ideia de islands é esse poder de você definir pequenos componentes para hidratação. A gente viu isso e viu que era uma coisa boa, principalmente porque permitiu que você selecionasse o que é que você queria hidratar. Então você não precisava encher de JavaScript todo o teu sistema, tá? No entanto, isso também tem seus problemas e seus defeitos, que eu vou discutir mais adiante, tá? Mas essa é a ideia. Eu tenho aqui um formulário que eu posso colocar dados e fazer operações. E aqui nesse meu sistema, isso está operando de forma através de um JS que foi inserido no teu browser, tá? Algumas observações que eu queria trazer aqui para vocês. Deixa eu falar rapidamente dessa island, né? Então eu tenho minha section, que puxa esse componente de island. A partir do momento que eu tenho um componente de island, o Fresh, que é o que a gente usa por baixo do framework da Deco, tá? Ele vai colocar todo o JavaScript aqui associado para ser enviado para o browser, bem como todo o JavaScript de qualquer componente que aqui esteja dentro do TSX, tá? Do HTML que você está mandando. Então é muito comum, às vezes, o pessoal tem um problema de mandar uma island muito rica, ou seja, muito cheio de JavaScript. E mandar JavaScript é ruim, né? Quais são os problemas de você mandar JavaScript? Então, você ter um JavaScript sendo enviado significa mais código. Então, primeiro que basicamente você manda o dobro de HTML, né? Você tem que mandar esse HTML aqui, específico a essa ilha, né? Mas também o HTML que é o código do TSX que vai ser executado lá na ilha, tá? Bom, deixa eu só ver aqui se tem perguntas.
Tem perguntas ainda relacionadas ao teu Wind. Então esse conteúdo aqui, para quem é expert em Deco, já conhece bem, tá? Mas eu vou reforçar. Eu queria só apresentar aqui um ponto que já começa a ser uma peculiaridade Deco. E não mais alguma coisa padrão de React e Preact, tá? Olha só. Vocês puderam observar aqui que nesse meu sistema Form Example Base, meu Form Island, ele é uma ilha e opera por si só. E na primeira coisa que eu estou fazendo aqui é basicamente fazendo uso de um use effect para carregar dados, tá? Na Deco, se você estiver vendo algum componente que esteja fazendo isso, muito provavelmente você está fazendo alguma coisa errada, tá? Primeiro, porque esse carregamento de dados ele só vai acontecer no browser. Ou seja, você não está operando aqui no server-side para gerar esses dados. E aí você tem que esperar que o cliente receba o HTML de tudo isso, receba o JS, execute o JS para fazer essa invocação, tá? Na Deco, e a primeira coisa que a gente se diferencia, tá? É que a gente tem um conceito de um inline loader que ajuda imensamente para o caso de nossas port const. Para o caso de nossas sections, para fazer um carregamento inicial de dados ou alguma operação que você precise, principalmente assíncrona, antes de você trabalhar com a section, tá? Então, qual é a característica desse loader? Esse loader ele pode receber props, request e contexto, tá? Então, e operar para gerar valores que serão usados nas props das sections. Ou seja, o loader, além de algumas outras operações, tá? Esse loader inline aí na section, ele é capaz de carregar um determinado dado e você usar esse dado para preencher isso necessariamente numa section. E a forma da gente tem para preencher isso é especialmente passando como props da section, tá? Então aqui eu recebo em ordem as props, o request e aqui um contexto, que é o contexto, né, um estado rico com operações que você tem para cada requisição que é realizada. Então aqui eu vou puxar um app context, tá? Então vou fazer um import isso com fazer o import dessa operação. E aqui o que é que eu vou fazer, tá? Já tá até lindamente preenchendo aqui para mim, tá? O app context eu puxei do deco mode. Eu não quero puxar esse app context do deco mode. Eu quero puxá-lo do site app site. Pronto, já está em... Esse app context, né, ele tem informações sobre o teu site, então ele vai ter, por exemplo, quais são os loaders, quais são as actions, e isso me permite fazer algumas operações usando os loaders que eu tenho, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho um loader de tasks que me faz fazer uma operação para pegar as tasks a partir de uma base de dados. Então eu faço um get tasks, um list, né, rapidamente me faz um get tasks e retorna aqui tasks. Então, o que é que eu estou fazendo? Criando um inline loader que vai preencher aqui o meu componente de form, tá? Então, tasks. Aqui eu posso fazer tasks. Estou fazendo minha section, né? Form example, receber como props as tasks que eu tenho para enriquecer esse dado. Então, eu vou fazer aqui rapidamente isso. E o que eu faço é simplesmente passo isso aqui para a minha island. E claro, né? Se eu quero fazer minha island receber esse dado, eu preciso que ela também, por sua vez, tenha aqui essas tasks. Beleza? Então, note que eu tirei essa necessidade de fazer esse load aqui client-side, né? Então não preciso mais fazer ou ter essa preocupação. Então o que é que eu faço aqui? Outro, não é um problema, né? Mas é um aspecto que a gente tenta evitar. Esse código especificamente, ele foi gerado usando useEffect e useState. São os hooks padrões que a gente tem em React, né? Então, a partir de agora, uma prática mais comum, mais adequada, é a gente tentar sempre fazer uso de signals. O signal, por sua vez, é muito mais eficiente para tratar com atualização de estado do que comparado com simplesmente você fazer uso do task list igual use signal tasks, do que fazer uso do use state, tá? Então, para fazer isso operar, o que a gente precisa fazer é um setlist.value igual aqui no await
E aqui embaixo a gente fazer um task list. Ponto velho. Tá? Então, a gente ainda não entrou na discussão de HTMX, mas está entrando aqui na discussão sobre algumas práticas que a gente pode encontrar quando estiver fazendo e como trabalhar esse mundo que é Preact ou mundo React, tá? E como é que a gente opera na Deco. E aí eu gostei muito, porque essa é uma forma rápida de introduzir aqui como é que esses inline loaders funcionam, tá? Vou fazer um kick fix aqui também. Pronto. Então, vamos garantir que está tudo funcionando, né? Assim espero. Então, tá aqui 1, 2, 3. Vou dar um refresh. Então, estou mostrando minha página, né? Então, vou dar um refresh. Eu espero que ele carregue aqui meus dados. Ó. E meus dados de tasks que estão existentes, eles já carregam com a vantagem, né? Esses dados aqui são carregados no HTML do servidor. Ou seja, rapidamente eu recebo isso mais do que esperar o meu browser para fazer esse carregamento, tá? Então, até o momento aqui, talvez não tenha muitas novidades, ou não tenha muitas novidades aqui para parte do pessoal que já desenvolve em Deco, tá? Não cheguei ainda no HTMX. Aí aqui eu queria trazer para vocês um ponto importante para você entender essa transição de Islands que a gente fez para HTMX. E quando eu falo transição, né, não é que a gente está tirando tudo que é Island e botando só HTMX. A gente tenta ao máximo possível usar HTMX, mas claro, eventualmente você pode precisar de uma Island ou outra. Mas eu gosto muito dessa ideia do HTMX aqui para substituir algumas coisas. Então, ó, uma das coisas que eu falei, tá? É que se você quer mandar um script, um JS aqui para o teu código, você não consegue fazer isso quando o componente é renderizado server-side. Então, esse botão aqui, esse onClick, um clique de um botão aqui de exemplo numa section, ele não vai mandar esse código, essa função, tá? O que é que acontece? Bom, o Preact to HTML, que é o Preact to String, que é quem faz essa renderização, simplesmente apaga isso, tá? No entanto, há como você mandar código para o cliente. Código executável, tá? Eu quero trazer aqui como exemplo, eu puxar aqui uma tag script, tá? Então, ó, o que é que eu estou querendo fazer aqui, o que é que eu quero mostrar para vocês? A tag script é um HTML, então ela vai ser válida. Eu posso definir aqui que eu vou estar trabalhando com um módulo, né? Fefe comentando aqui no chat, né, que nunca nem viu o que era JavaScript. E aqui, eu posso inserir aqui no HTML um texto qualquer, um string. E aí, se aqui na minha string tiver o código, o efeito desse script, ele é basicamente análogo a você estar simplesmente mandando código, né? Qual é a diferença? Quando eu estou mandando um string aqui, sei lá, alert 2, tá? Quando eu mando um string aqui, o que eu estou mandando não é código. Eu não estou tentando, eu não estou dizendo o Preact to String, que é quem renderiza, tipo, gere um string disso. Isso já é um string. O Preact to String, quando encontra uma função, ele não vai fazer renderização. Mas quando ele encontra um string, ele vai operar em cima disso. Tanto é que, sabendo isso, tá? Que a gente criou até um hookzinho, que é o useScript, para permitir que você possa mandar código aqui, fazendo com que esse código dessa função seja automaticamente convertida pelo teu useScript, tá? Então esse código daqui, que eu estou inserindo, esse script que eu estou inserindo nessa tag, ela não é apagada pelo Preact to String. Por quê? Preact to String, ele só vai eliminar o que são funções, tá? Código que é de fato executável, ele vai tirar. Mas um string não. Um string ele interpreta de boa. Então o que é que acontece se eu vier aqui e dar um refresh, tá? Dá uma olhada aqui no código. Ó, meu alert foi executado. Ou seja, meu script foi executado. Isso porque se eu olhar aqui no código, eu vou ter aqui o meu script, né? Ele tá nonce, porque ele foi, enfim, né? Já executado e jogado em algum canto por aqui. Deixa eu ver se eu consigo achá-lo. Nonce. Foi jogado em algum canto magicamente aqui, tá certo? Ou ele é a representação dessa string aqui não soada.
mas ele foi de fato executado, tá? Aí, ó, olha a sacação. Se você tiver uma section e essa section conseguir operar ou sinalizar código ou ações de código simplesmente via HTML, sem ter uma function para isso, isso pode ser enviado para o cliente simplesmente com o que você já faz na renderização server-side. Ou seja, só opere mandando aí o que de fato é HTML. E se a gente conseguir interpretar esse HTML para fazer operações, melhor. HTMX é isso, tá? Quando vocês vêm aqui no Apps, tá? E a gente vai aqui em Site. Pá. Em Site a gente... Em site vocês não vão ver, mas eu tô numa versão com um bugzinho que eu não consigo entrar em site. Mas quando você vai em site e vê aquele elemento global do HTMX, esse daqui, deixa eu puxar aqui. Então, ó, quando vocês estão vendo esse elemento global aqui do HTMX, tá certo? O que vocês estão vendo é a gente inserindo código JavaScript do HTMX. E o que é o HTMX, tá? Então, ó, pega esse form island aqui e vamos se despedir dele, tá? Então, deixa eu me organizar aqui. Pronto. Vamos pegar esse form island aqui. Cadê? Qual é o que eu estou usando aqui? É o base? É o base. É o base. É o base. Pronto. Vamos pegar esse código aqui da island, tá? E vamos se despedir dele. O que é que eu quero dizer com isso? Eu vou pegar esse código aqui todinho, copiar. E aqui no lugar de chamar a island, tá? Eu vou chamar aqui o meu código. Então, ó. O que é que eu quero fazer? Aonde tinha JavaScript, eu não quero mais usar JavaScript. Eu quero usar o poder do HTMX. E qual é o poder do HTMX, tá? O poder do HTMX é você conseguir adicionar símbolos e, mais especificamente, atributos HTML que vão ser interpretados pelo JavaScript tradicional do HTMX para fazer operações. Então, por exemplo, aqui eu tenho um submit que me faz aqui um handle submit. Mas se eu dissesse para você, ó, eu quero que no post, tá? Aliás, vamos começar aqui. Eu quero que o HTMX seja executado ou interprete ou faça uma ação quando eu receber uma operação de submit. Note que eu podia ter um JavaScript que pega o form e define o que fazer no onSubmit. Mas aqui o que eu estou fazendo? Eu estou descrevendo a data, né? O tipo, os atributos, tá? E a partir desses atributos é que eu estou fazendo uma operação. Então, ó, AKX... O que é que eu quero fazer, tá? No trigger do submit, eu quero fazer um swap. Eu quero trocar esse HTML daqui, tá? Por outro. Então, eu posso dizer que eu quero fazer um swap de um HTML aqui específico, tá? Então, vou botar aqui outro HTML. Isso tem um significado especial. Tá, mas de qual elemento que eu quero fazer swap? O elemento que eu quero fazer swap é o closest section. É o elemento HTML section que está mais perto de mim, que estou trigando esse evento. Tá, mas o que é que eu quero fazer no submit? Eu quero que você faça uma operação de post. Aí aqui é que está um dos truques que a gente tem, tá? Chamando aqui um hook, que a gente nomeou de use section. Tá? Aqui. O que é que esse post está me dizendo? Tá? Esse post está me dizendo, ou o que é que esse use section está me gerando? Esse use section está me gerando um HTML que vai ser executado no post dessa função. Essa é uma URL. Essa URL que está sendo chamada é a rota /deco/render. Essa rota deco/render vai renderizar um elemento. E qual é o truque aqui na deco? Esse elemento renderizado, tá? É a própria section. Ou seja, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo que ele renderize a minha própria section, tá? E com esse resultado, troque o HTML mais externo possível da section mais próxima.
E quem é a section mais próxima? Ó, é essa section aqui. Ou seja, eu estou trocando esse HTML daqui por outro, tá? Então é isso que o HTMX está fazendo nessas operações que eu estou descrevendo aqui, tá? Agora, eu estou fazendo submit, né? Se eu estou fazendo submit, então eu estou fazendo algumas operações aqui para fazer isso acontecer. Então primeiro vamos alterar aqui. Não faz mais sentido onChange, tá? Porque eu quero trabalhar com a task de fato. Então eu estou aqui querendo usar esse input para fazer alguma operação. Antes eu tinha um onChange para ficar acumulando esse valor, para esse valor eu fazer uma operação e mandar lá para o meu sistema, né? Agora eu não preciso mais. Eu tenho aqui meu input, vou usar esse meu input. Então, ó, revisando, o que é que eu estou fazendo? Esqueci a island, tirei a island e tirei o JavaScript. Agora minha forma de pensar não é qual é o código que eu preciso executar para atualizar o estado atual dessa minha HTML. É o que é que eu preciso fazer para quando eu requisitar essa section novamente, eu receber a atualização que eu preciso, tá? Inclusive, nesse parâmetro aqui do useSection, você pode passar novas props. Então, por exemplo, se eu não estiver trabalhando no form, mas estiver trabalhando em paginação, eu posso pedir aqui a página 2 e ele vai substituir, tá? Ou se eu passar isso como prop aqui da minha form. Então, ó, vamos tirar isso aqui, tirar aqui nossa island. Então a gente está quase com o código completo. O que é que eu tenho aqui? Ele está reclamando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, eu não tenho mais task lists, né? Eu simplesmente vou operar em cima das minhas tasks. Beleza? Então, ó, teoricamente, tá até legal assim no sentido do código aqui formado. Só que note, especificamente para o caso aqui do meu form, quando ele faz aqui um post, ele vai fazer uma operação de mandar dados. Ele vai mandar isso para onde? Tá? Então, ó, falta a gente resolver esse mistério aqui para conseguir fazer o HTMX de um form. Para responder esse mistério, antes de responder esse mistério, eu vou ver se tem alguma dúvida aqui. Mariela acabou de colocar um form, tá? Para pedir aqui a opinião de vocês e alguns comentários. Então, por favor, deem uma compartilhada aí de opinião sobre a Community Call de hoje, tá? Então, sem comentários ainda, Então, espero imensamente que esteja ou todo mundo já ciente como isso funciona, ou então muito atento aqui ao que está colocando em tela. Mas lembrando, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar. Então, ó, nessas alterações que eu fiz, eu consigo ver que meu form está aqui sendo renderizado. Então, está aqui o form, né? E eu vou ter o JavaScript do HTMX fazendo operações quando eu fizer aqui o submit ou alguma operação. Aí ele ainda está carregando aqui. Então, deixa ele carregar. Vai no teu tempo. Vai na paz. Opa, meu tempo. Oi. Foi e já foi com bugão, tá certo? Eu tô tomando um pau aqui porque eu tô tomando um erro em cima do fonts lá no TMTSX. Então esse bloco aqui, ele tá sem a devida estilização por causa desse problema, tá? Isso aqui provavelmente eu tô tomando um erro quando eu faço essa requisição. Em produção esse problema não aparece, né? Porque a gente consegue cachear esse endereço. Então essa requisição, como é cacheável, não tem problema se de repente o Google parar de responder. Mas aqui o que vai acontecer é que eu perdi meu tema, tá? Mas vocês podem observar que está renderizado aqui o meu form, tá? Apesar de que simples. Então tá aqui o form. E ó, aí tá um pouquinho escondido aqui para a galera. Não dá muito bem para ver claramente, mas o meu hx post ele aponta para um endereço que é /deco/render,
Aí como quero string props, passando aqui algumas propriedades que você vai passar para o nosso servidor. E tem aqui o hxswap com outro HTML e o hxtarget com closed section, tá? Se eu clicar aqui, colocar um task e clicar, você pode observar que ele não fez nada. Porque o que é que está acontecendo? Do ponto de vista prático, eu estou fazendo uma requisição para essa rota que eu disse para vocês, passando esse valor de task que eu coloquei no meu input text, mas não estou fazendo nada com isso. Para permitir que nas operações de HTMX você consiga receber dados, a gente fez uma coisa bem fantástica, que é enriquecer nossa section agora também com a função action, tá? Então, quem pensava que action só podia ser aquelas actions que são colocadas externamente, existe aqui também a action inline, tá? Então, ela trabalha aí com o request, o contexto, né? Aqui eu vou trabalhar com request, vou trabalhar com contexto. E aí, o que é que eu tenho aqui em mãos? O que é que eu posso acessar, tá? Eu posso pegar aqui da minha request o form data, e desse form data, né? Claro, ele é async, então eu preciso aqui de um await. Eu posso pegar a task, que é justamente, ó, se não dá muito para ver porque está pequenininho aí, mas eu estou mandando no form data a task, que é o que você manda tipicamente no submit, tá? E se eu tiver data, né? Se eu tiver alguma coisa, o que é que eu faço? Const result await. Ele já até completou aqui, ó. Eu vou invocar minha action de send task, que era o que eu fazia anteriormente, tá? Mas passando aqui o data como a minha task, tá? E o que é que eu faço? Return task result, tá? Esse data aqui ele está reclamando porque o form data por padrão ele não define um tipo bem comportado, mas eu posso estar aqui um string, tá? Então, ó, agora a minha section está enriquecida com loader para fazer o carregamento de props, das props iniciais da minha section, e está também enriquecida com a action que vai ser invocada em um post. E aí eu consigo ter agora o quê? Observe que em nenhum momento eu tenho aqui nessa section, tá? Uma island. Ou seja, eu só recebo aqui a minha section em si. Vou dar um refresh. Ai, minha fonte já parou de dar erro. Vou colocar alguma coisa. E ó, eu envio o handprops passando a task. Essa task aqui, por sua vez, é inserida na minha base de dados. E eu retorno as tasks. Ou seja, retorno as tasks para a renderização desse novo componente do form example. Se eu dar um refresh aqui, é possível ver que a task que eu tinha criado antes ainda se mantém, tá? Então, ó, vamos ver aqui se a galera tem algum comentário a mais. A capivara dormiu, a bichinha dela tá com um pregador na bunda, então deve estar bem desconfortável aqui. Deixa eu dar uma subida nela. O Arthur tá tentando entender. Boa, tem muitos conceitos aqui, tá, que a gente tá colocando, mas é muito de também pegar e praticar, tá? Já vou entrar aqui no updates da Deco, então tem uma novidade aí para contar para vocês. E uma pergunta aqui sobre Rono, então o Candê já começou essa discussão, e aí eu vou até puxar para isso. Bom, pessoal, para quem estiver querendo entender bem esse exemplo, tá? Eu vou subir esse código, ele está no Iceman do HTMX Project, e você vai poder brincar com ele. Tem aqui os vários exemplos que eu construí ao longo do tempo, tá? Não somente a base inicial, você pode dar uma olhada, entender calmamente o que cada um faz. Mas é muito disso de um exemplo onde a gente explorou o HTMX e algumas possibilidades em cima dele, principalmente para formulário. Vocês vão ver que tem muita coisa que a gente pode fazer. Por exemplo, no lugar do swap ser da section inteira, você pode fazer um append. Ou seja, renderiza uma section. Quando você fizer uma operação, que pode ser, por exemplo, no lugar do trigger, você submite um clique. Quando você clicar, você appendar o resultado de um render na section já existente. Aí, por exemplo, se você quer a paginação, mas mantendo a página original, no lugar de fazer um swap, você pode appendar ela no final. Tem muitos exemplos mais complexos no próprio Storyfront
Mas eu queria trazer aqui essa discussão mais geral e principalmente trazer essa novidade aqui da Action Inline, que às vezes o pessoal se perguntava o que danado e para que danado servia isso, tá? Mas simplesmente é para poder ter uma interação aí com o post, no exemplo aí do form. Bom, de HTMX e de exemplo era isso. Queria agradecer a atenção de todos, antes de passar finalmente para a última parte das atualizações. Obrigado. André, obrigado aí pela sugestão de fazer partial e HTMX. Aí eu queria discutir isso, que talvez algumas pessoas saibam que é partial, tá? Partial é a técnica que o Fresh tem para fazer muito o que o HTMX faz, que é justamente você não precisa ter um JS sendo enviado para o cliente e você faz uma chamada que o Fresh vai renderizar no lado do servidor, mandar para você o HTML e você pode, por exemplo, substituir a section atual. Então, assim, do ponto de vista funcional, HTMX e partials apresentam o mesmo conceito. Do ponto de vista prático, HTMX é uma biblioteca muito mais rica. Muito mais rica. Então, partials é extremamente limitado. Tudo que você consegue fazer com partials, você consegue fazer com HTMX. Mas nem tudo que você consegue fazer com HTMX, você consegue fazer com partials. No nosso framework, ou você ativa partials ou ativa HTMX. Essas duas coisas são contraditórias, elas são conflitantes, tá? Aí fica esse aviso.